Deixa eu explicar o que aconteceu. A gente acompanhou o julgamento dos embargos de declaração lá no STJ. A gente acompanhou, muita gente estava aqui comigo, das 2 horas, a gente foi até às 6h30, tá? Por quê? Porque a gente já viu que o negócio ali não ia ser julgado. Só que aconteceu o seguinte, cara, entre as 6h30 que eu estava falando aqui e 6h40, 10 minutos que eu fiquei falando, explicando aqui, cara, os caras julgaram os embargos de declaração. Julgaram os 2 embargos de declaração, mas foi aquele julgamento tipo assim, cara, foi um julgamento muito rápido, muito fácil, por quê? Porque eles não acolheram os embargos, eles não aceitaram, não acolheram, né, a palavra, os embargos do Dr. Fernando, e acolheram os embargos lá do Instituto, né, o Instituto de Previdência, o IPREV, né, o Instituto de Estudos Previdenciários. Mas é o seguinte, não mudaram nada, não alteraram nada, não alterou nada do teor, da ementa do tema 1031. Tanto que eu mandei fazer grande pra caramba aqui, né, pra gente verificar aqui, junto com vocês, como é que ficou o tema, como é que esse aqui que é o extrato, né? Isso aqui que é o resumo do tema, da ementa, da tese. A gente fala qual é a tese do 1031. A tese está aqui, tá? A tese é essa aqui. Então, vamos lá. Vamos junto aqui para a gente relembrar novamente, tá? É admissível, olha bem, é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante. É possível. Com uso ou sem uso de arma de fogo. Então, ficou legal. Ou seja, não tem mais dúvida, com o uso de arma de fogo ou não, é reconhecida a especialidade da vigilância. A especialidade do vigilante, né? Ó, da atividade de vigilante. Em data posterior à Lei 9.032 de 95, né? E ao Decreto 2.172 de 97. Por quê? Porque até 28 de abril de 95, a especialidade era reconhecida pela categoria. Bastava ter aquela categoria que era especial. Era o exemplo do vigia, é exemplo do vigilante, é exemplo do motorista de ônibus urbano e interurbano, motorista de transporte pesado, né? Quem mais que era por categoria? O lavador de carro era uma categoria, o cobrador de ônibus era uma categoria especial, olha bem, lembra do cobrador de ônibus? Quem mais? O eletricitário era, quem mais? O mecânico era especial, né? Então, olha bem, era por categoria até 95. Depois de 95, acabou a brincadeira, tá? Desde que haja, olha bem, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 97. Esse item aqui é que o Dr. Fernando tinha feito os embargos. Por quê? Porque a lei está dizendo que até 28 de abril de 95 era por categoria. Então eles colocaram uma coisa aqui que pode criar um problema, porque está dizendo que por qualquer meio de prova, até 5 de março de 97. Ora, não precisava provar, basta que você estivesse na categoria, lá na carteira, você seria especial, né? Agora, se eles colocaram, se for entendido que tem que provar, aí já vai criar um problema que não tinha na lei, tá? Vamos ter que aguardar se isso aqui vai ser um problema ou não vai, tá? Agora temos que dizer o seguinte, por qualquer meio de prova até 5 de março de 97, momento em que se passar a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional, nem intermitente exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física do segurado. Ou seja, a exposição ela não pode ser intermitente, ela não pode ser ocasional, ela tem que ser permanente. E permanente não significa que você tem que ficar às 12 horas, ou às 8 horas, ou às 6 horas, direto de cabo a rabo, né? Se bem que o vigilante, ele fica, né? Porque ele durante a sua jornada de trabalho, ele tem a função. Qual é a função? Impedir e inibir a ação criminosa, né? A função dele não pode ser estanque. O vigilante não pode, assim, tipo, uma jornada de 12 horas, ele ficar ativo só às 6 horas ou 4 horas. Não, ele está lá porque ele tem uma presença, a função do vigilante, ele tem uma presença de impedir e inibir a ação criminosa, né? Então, só a presença do vigilante lá já está dando o efeito de inibir. E se mesmo assim o cara vai tentar, aí o vigilante vai impedir. Por isso que o vigilante tem o quê? O direito do uso progressivo da força. Ele tem autorização para fazer uso progressivo da força, inclusive usando equipamento, o quê? Letal, que é a arma de fogo. Hein? Por isso que é aqui, ó, com uso sem arma de fogo,
é especial, não tem mais dúvida. Isso aqui agora está sacramentado. Precisa a publicação? Precisa. Agora vai ser publicado isso aqui, né? Vai ser publicado, tá? Agora vamos aguardar a publicação. Mas eu acredito que muitos juízes vão já começar a dar sequência nos processos. Aquilo que muito te interessa. Pedrosa, vai dar o efeito agora? Vai dar o efeito agora. Muitos juízes, principalmente na primeira fase, né? Aqueles processos que estão na primeira fase, né? Que estão na primeira fase, eles vão dar sequência, tá? Se o juiz tiver para dar sentença, ele vai dar sentença, tá? E aqueles processos que estão no segundo grau, né? No segundo grau, que é onde? É lá no Tribunal Regional Federal, ou pode ser na turma de uniformização regional, na TU, né? Então, o que acontece? Vai ser julgado o recurso. Vai ser julgado o recurso. E se tiver lá no STJ, se tiver no STJ, que tem muito processo lá, ele vai ser devolvido, tá? Ele vai ser devolvido e vai vir para a primeira instância. Vai vir para cá, ó. Vai vir aqui para a primeira instância. E aqui vai acontecer o quê? Vai para execução, tá? Execução. Execução é para o quê? É para ver os valores atrasados e para começar a data de início do pagamento na via administrativa, tá? Bem rapidinho, quais são os efeitos do que vai acontecer agora, né? Então, na primeira fase, muito provavelmente, o juiz, se não deu, vai dar sentença, tá? Vai dar sentença. Se está na primeira fase, o estágio do teu processo ainda está aguardando sentença, então o juiz vai dar sentença. E o que vai acontecer? O INSS não vai conseguir fazer recurso para o tribunal. Ele não vai conseguir fazer recurso. O INSS, né, ele não consegue fazer recurso, tá? Essa é a vantagem. Essa é a grande vantagem do tema 1031. Outra coisa, para quem está com o processo lá no INSS, não vai mudar nada, porque o INSS não vai fazer nada na via administrativa. O INSS vai continuar negando e o vigilante vai ter que fazer processo judicial. A vantagem é que vai ficar muito mais rápido. Por quê? Porque entra na primeira fase, entra na primeira instância, né? O juiz dá a sentença, entra na primeira fase, vai para o INSS vai contestar, o juiz vai dar a sentença e aí o INSS não tem como fazer recurso para apelação, ele não pode apelar do processo. Ele vai tentar? Vai, mas o processo não vai subir. E se for no juizado especial, na turma nacional de uniformização, a mesma coisa. O processo não vai para o tribunal ou não vai para a turma nacional, para a turma de uniformização regional. Legal? Então esse é o grande efeito legal pra caramba. E se o seu processo já estiver lá no TRF, no Tribunal Regional Federal, ele vai descer e se tiver no STJ, ele vai descer e vai para a execução. Execução é implantar o benefício ou então, né, implantar o benefício e aí vai calcular os valores atrasados para receber. Legal? É isso assim, num resumo bem simples, o que vai acontecer. O que vai acontecer, quais são os efeitos agora. E aí tem o seguinte, e o recurso extraordinário? Tem o recurso extraordinário. Agora, o relator agora ele vai julgar, ele vai apreciar o recurso extraordinário do INSS. O bom é o seguinte, esse recurso extraordinário é ele que vai analisar e vai dar o canetaço, ele não vai aceitar, tá? Não precisa ter não precisa ter uma sessão da turma, tá? É o relator mesmo que vai analisar, vai apreciar e vai negar, porque não é uma questão de Constituição, ele não vai aceitar. E o que o INSS vai fazer? Vai fazer um agravo, que é um outro recurso, para tentar fazer subir o processo para o Supremo. A vantagem é o seguinte, se levar 2 anos para acontecer isso, né? Se levar 2 anos para isso acontecer, não vai dar efeito aqui, porque a partir daqui agora, né,
os processos começam a andar, tá? Os processos começam a andar, os juízes começam, porque não tem mais alteração agora disso aqui, ó. Não tem mais alteração disso aqui, tá? Porque não é uma... Isso aqui já teve precedentes anteriormente, que foi o precedente do quê? Do tema 534, que reconheceu a periculosidade para o agente eletricidade, garantindo a aposentadoria especial dos eletricitários. Então é a mesma coisa. Então lá também não foi aceito, aqui também não vai ser aceito, o Supremo também não vai aceitar, e aí vai andar os processos muito rápido, tá legal?